Olá, meus queridos amigos do Sala de Bronze, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez. Eu sou o Vitor e hoje a gente vai falar sobre Flesh and Blood. Mais especificamente, hoje a gente vai conversar sobre um tópico que tá dando o que falar, que é a mudança de Living Legend, né? Todas as coisas que mudaram na questão de pontuar Living Legend em diferentes torneios e também a questão do banimento aí da Lexi, né? Que chegou em Living Legend também, e outro banimento que teve ali pro Shane. É uma parte bem curtinha do tópico, mas a gente tem uma discussão maior a ser falada aqui hoje e é por isso que esse aqui, que seria originalmente um vídeo de artigo, além de estar englobando dois artigos diferentes, a gente também vai fazer alguns comentários a mais. Então, entenda que esse aqui não é um típico vídeo de artigo, eu não vou estar lendo tudo parte a parte, mas eu vou estar abrindo aqui os artigos e olhando as informações com vocês antes de discutir, só não no formato que a gente tipicamente faz. Um disclaimer antes de qualquer outra coisa: esse vídeo aqui eu estou fazendo após, assim, 1 ou 2 dias depois de ter assistido o Fabcast a respeito desse exato mesmo tópico. Pra quem não conhece o Fabcast, é um incrível podcast brasileiro que a gente tem sobre o Flesh and Blood, feito lá na garagem do Nerd. Eu vou estar deixando o link do vídeo deles aqui na descrição, porque eu acho que foi muito importante para pensar sobre esse tópico, tanto que eu provavelmente teria feito um artigo de vídeo normal se eu não tivesse escutado as diferentes opiniões, até porque eu tô um tempinho meio afastado aí de jogar, tô pra voltar mais em breve aí alguns dias da semana, então eu não tava tendo muito contato com as opiniões da comunidade em si sobre isso. Então vou estar aqui dando a minha agora que eu tive mais esse contato, beleza? Então antes de a gente seguir diretamente pro vídeo, eu peço que você deixe aí já a sua inscrição nesse canal para você estar sempre sabendo do que tá rolando. Deixa aí aquela curtida maravilhosa para que a gente possa chegar em mais pessoas. E é claro, o seu comentário é muito importante, eu adoro saber o que vocês pensam nesse tópico em específico. Acho que vai dar uma conversa muito legal, então por favor, comentem aqui embaixo, falem qual é a opinião de vocês, o que vocês sentem que isso vai mudar no jogo, tudo que a gente vai conversar hoje. E se você não assistiu o vídeo, vai assistir só depois, já escreve alguma coisa aí, fala sobre o seu pet, o que ele fez hoje, ou então o que você almoçou, que eu gosto sempre de saber esse tipo de coisa. Então, antes de qualquer outra coisa, eu também falo pra você, confere lá o nosso Apoia-se, gente. O nosso Apoia-se é onde você pode apoiar esse canal a partir de R$1. E, gente, eu digo de verdade que é muito importante pra gente esses apoios, porque esse canal tem vários custos para existir. Então, com a galera lá do Apoia-se, a gente consegue tornar esse conteúdo sempre melhor e manter a qualidade lá em cima. Mas é basicamente isso, confere lá, a gente tem várias recompensas para diferentes níveis de apoio. Eu acho que eu não tenho mais nada o que falar, a gente já pode então lá direto ver os artigos. Bom, amigos, a gente tá aqui diante dos artigos, então começar aqui pelo mais simples. Novamente, como eu falei, a gente não vai estar lendo coisa por coisa, mas vamos estar fazendo aqui o nosso resumo do que a gente tem aqui. Basicamente, Lexi Livewire, né, a versão adulta da Lexi aí pro CC, está banida juntamente de sua arma Voltar Strike Ties por conta de ter atingido o Living Legend. Então é o que é esperado, né, para um herói à maneira que ele sai do jogo, atingiu 1000 pontos, saiu. Que vai mudar muita coisa no meta, obviamente, porque a Lexi era o baralho mais dominante. Automaticamente, Bullseye Bracers foi suspendida para legal, então nossas Azaleias, Riptides, eu não sei se Riptide usa, mas a Azaleia certamente usa, então de volta aí a vida de poder usar Bullseye Bracers. E essas são as únicas mudanças que a gente tem aí, na verdade, pro CC. Enquanto isso, pro Blitz a gente teve uma suspensão do Soul Reaping por conta pro Shane, né? Então, o que acontecia? Soul Reaping, pelo meu entendimento aí, né? Aquela especialização do Shane que bate um porradão por um custo bem baixo, que eu não lembro exatamente qual que é, mas vai estar aí na tela. Ela fazia uns turnos absurdamente grandes. Eu acho que, se eu não me engano, tipo, o custo extra dela é que você tinha que banir uma carta da mão, só que o Shane joga cartas banidas. Tenho quase certeza que é isso. Então você, tipo, saia com ela na mão ali e acabava batendo um turno gigantesco, ainda por cima tinha essa carta de 6 na mão aí pra maltratar o seu oponente. Então era uma carta bem acima da média, só que você só tinha uma no baralho. Então acabava que todas as vezes que ela aparecia e que ela era jogada, era meio que uma questão ali de um golpe de sorte que fazia turnos muito enormes quando você conseguia encaixar direitinho. E o Shane, já sendo um personagem que fazia turnos muito grandes, ele não tinha por que manter essa carta. Não era algo que ninguém esperava, porque por ser uma só no baralho, ser só de vez em quando, é o tipo de variância que é até meio que esperado do jogo, né? Porém, consideraram que o Shane já estava muito avançado aí nas suas vitórias no Blitz pelo jeito e acabaram suspendendo. E eu entendo essa decisão, pra falar a verdade. Eu quero deixar a parte depois daqui pra conversar sobre o outro tópico, então eu quero falar dessa parte do Shane aqui, que é, eu não acho que o Shane é tão acima da média quanto os heróis que a gente tem que de fato são muito acima da média, como por exemplo a Kassai
e a Ira. E arrisco dizer que em algum ponto até a Dash chega a quase isso, mas eu acho que ela tá muito próxima do Shane ali. São heróis que eles estão num ponto que eles são muito fortes, mas em que ainda é bem injusto e eles têm matches boas, matches ruins e tudo mais. Enquanto a gente tem decks aí como, por exemplo, a Ira e a Kassai muito fortes. Eu não sei se o Bravo se enquadraria, acho que o Bravo tá juntamente ali do Shane e da Dash, como baralhos que são fortes mais justos. Mas o Kano eu também não sei, provavelmente tá nesse mesmo balaio. Mas ali a Ira a gente vê que tem uma quantidade de vitória muito grande, que são muitos poucos baralhos e depende bastante até de um pouco de variância para você conseguir ganhar. Da mesma forma que a Kassai, não é nem que elas são inderrotáveis, mas para a maioria dos baralhos eu diria que elas começam já com 60% de chance de jogar, de ganhar, quer dizer. Então pode ser uma análise errada minha, mas eu entendo que é por isso que foi feito o banimento aí do Shane. É assim que eu analiso esses baralhos quando eu vou encontrar eles. Lembrando, eu não sou um jogador super competitivo, mas Blitz é o que eu mais jogo e tenho bons resultados, então eu acho que é onde eu consigo falar um pouco mais. Tanto que eu não vou entrar muito na questão do meta do CC, porque aí eu vou estar falando só coisas que eu ouvi e eu nem ouvi tantas coisas assim. Então, dito isso, vamos aqui para a parte de Living Legend, que é onde a gente teve as verdadeiras mudanças e que a gente vai ter a verdadeira conversa sobre. O que acontece? Basicamente, o que está resumindo tudo isso aqui é que vai ter muito herói novo no jogo. Vai entrar 15 novos heróis ano que vem. Ano que vem é sacanagem. Vai ser basicamente o dobro de herói que a gente ganhou esse ano. O que isso quer dizer? Que a gente vai ter um afogamento de herói no jogo se a gente não diminuir um pouco a quantidade. A gente tem muito herói rodando. Então eles querem basicamente que mais heróis sejam banidos. Por isso, os pontos no geral foram aumentados aqui. Vamos ver aqui, evento por evento, quanto foi aumentado. O World, né, o World Championship, ele tem 200 pontos aqui disponíveis e agora ele vai aumentar para 300. Então vamos ter um pouco mais de pontuação distribuída de Living Legend para o herói que vencer esse campeonato, né, ou os pequenos eventos. Não sei exatamente como se dá essa questão para o Worlds, porque ele até comenta aqui embaixo que tem muitos formatos construídos diferentes, então deve ter uma variância ali. Agora, a Pro Tour aqui, a gente tem também nenhuma mudança, Colin nenhuma mudança, o campeonato americano nacional nenhuma mudança e os campeonatos nacionais maiores nenhuma mudança, assim como os nacionais... Ah não, a gente vai ter uma mudança sim nos nacionais menores. Os Battle Hardened, que eram só 10 pontos antigamente, vão aumentar para 40. Então 4 vezes mais pontos de Living Legend no Battle Hardened. O Battle Hardened acabou de passar, então acho que isso é uma mudança mais para o futuro. Mas a gente vai ter algumas mudanças aqui que são um pouco mais para o presente. Os nacionais aqui dobraram, foram de 10 para 20 pontos a vitória do nacional. E os PTIs, que os PTIs geralmente são Blitz, eles aumentaram de 4 pontos para 20 pontos, tá? Então, de 4 pontos para 20 pontos é uma mudança considerável, lembrando que, diferente do CC, em que é 500 pontos para um herói ser Living Legendado, no Blitz é 500, tá? Então a gente tem aqui 20 pontos já distribuídos só em PTIs. ProQuest e Road to Nationals estão iguais, mas o Skirmish aqui foi de 2 para 4. Mas existe uma correção que tem que ser feita. Eu tenho quase certeza, eu até ouvi outras pessoas falando isso, que o último Skirmish que a gente teve valeu apenas 1 ponto. E a gente já teve algumas ocasiões que valeu apenas 1 ponto. Então, na verdade, está sendo quadruplicado o ponto de Skirmish. Isso é uma grande mudança, tá? Então, a gente vai ter muito mais pontos de Living Legend distribuídos. E, na meu ver, aqui a mudança no Blitz está ainda maior. Ainda que os National Championships sejam grandes e tal, ele tenham dobrado, as mudanças do Blitz foram gigantescas aqui. A gente está falando de mais de 4 vezes aqui, o dobro, se não 4 vezes de fato aqui. Então vai ter muita rotação, o que faz sentido considerando que o Blitz tem muitos heróis já disponíveis. Também tem uma mudança aqui a respeito dos Living Legend checks, né? Quando os pontos de Living Legend são verificados. Antes a gente tinha isso a cada, acho que era um dia por mês ou a cada 2 semanas, era uma questão um pouquinho maior. Agora, todas as semanas a gente vai ter uma mudança na questão do Living Legend. Então, se um herói essa semana ganhou pontos o suficiente, na sexta-feira ele vai ser verificado e ele vai estar banido. Isso quer dizer que em eventos de Blitz aí, ou de CC também, né, em que o herói passe ali dos 1000 pontos ou dos 500 pontos for Blitz, numa semana, na outra semana, mesmo que o evento continue e seja o mesmo evento, isso não vai estar mais contando. Então ele vai estar banido de fato, você vai ter que jogar com outro herói, caso você esteja jogando com aquele. E essa é a principal questão aí que tá... Aliás, essas duas questões na verdade, esse aumento muito grande de Living Legend
E essa coisa de checar toda semana são duas questões que acabam chamando bastante atenção. Basicamente porque o que isso aqui quer dizer é que se você estiver jogando com um deck muito do meta, potencialmente você tem que ter uma opção secundária. Dito isso, essas são basicamente as informações. Então, fazendo uma recapitulação aqui antes de passarmos para a parte da discussão, a gente vai ter o Soul Reaping banido para o Chain, então para tirar ali os turnos de maior variância, acho que não tem muito o que comentar aí. Se alguém que é muito fanático pelo Chain quiser fazer comentários aí embaixo, vou ficar muito feliz em ouvir. E a deck se passou para Living Legend, e aqui na questão a gente teve muitos aumentos, principalmente para o Blitz, em questão de pontos de Living Legend, mas também uma quantidade considerável aqui pro CC, considerando os Battle Hardens 4 vezes mais, tá? E a gente vai ter os Living Legends secados toda semana. Dito isso, vamos lá conversar sobre o que isso quer dizer e o que eu penso sobre isso. Bom, a gente falou sobre os fatos, agora vamos conversar um pouco sobre o que eles querem dizer. Tudo isso se resume um pouco a gente vai ter uma rotação maior de heróis. A gente vai ter mais heróis entrando no jogo e mais heróis saindo do jogo. A gente sabe que o Flesh and Blood até certo ponto, até mais ou menos Uprising, ele tava onde a gente chama ali de Flesh and Blood 1.0, que é uma filosofia antiga e que depois disso a gente tá entrando em fazer o jogo de forma diferente. Isso entra em a maneira diferente que estão saindo heróis, em que estão saindo mais heróis agora, por exemplo, em Birthlights, que são da mesma classe, ou então até mesmo agora que vai sair Heavy Hitters, provavelmente uma coleção que vai ter alguns heróis que, apesar de classes diferentes, que se conversem bastante, que as genéricas sejam bem compartilhadas. A gente tá tendo muitas coisas vindo, assim como Expansion Slot, que é uma outra coisa, uma outra questão que a gente pode conversar em outro momento, mas que também dá essa ideia de a gente trabalhar, poder ser mais focado e ter mais variedade dentro de uma coisa só, ainda assim fazer respostas a coisas que estejam faltando no jogo. Então a gente tem toda uma mudança de filosofia que vem acontecendo e provavelmente esse é um dos motivos dessa passagem, né? E eu não acho que a única função desse aumento de Living Legend Points seja pra gente banir os heróis que estão pra trás do Flesh and Blood 1.0. E por que eu pensaria isso? Porque é relativamente comum que os heróis do Flesh and Blood antes de Uprising estejam no meta. A gente vê que muitos dos baralhos, quase todos os baralhos competitivos que a gente vê hoje em dia em ambos os formatos, não são baralhos das coleções novas. Ainda que a gente tenha surgimento aí, por exemplo, a Uzuri, que tá crescendo, a Dash.io, que apareceu aí no último torneio, não é o mais comum que a gente veja esses baralhos novos estando 100% dominantes. A gente tem heróis muito antigos, como por exemplo o Bravo, que é um dos primeiros heróis, até a própria Dash, que é um dos primeiros heróis, e a Dromai e o Fai também, que são heróis de Uprising. Eles são heróis que estão sempre ali no meta, que estão passeando, que são muito competitivos, enquanto muitos dos heróis que saíram nessas últimas coleções não estão sendo muito vistos. Por exemplo, Tales of Aria é uma coleção antiga, a gente ainda tem, agora a Alex foi a última heroína a sair ali do... Aliás, na verdade não, né? A gente ainda tem a Islander no CC e a Lex no Blitz, mas é evidente que a gente tem muitos heróis de Tales of Aria, essa coleção, que já são removidos do jogo. A gente tinha a Odin, a gente tinha... Aliás, não, a Islander não é de Tales of Aria, então realmente no CC a gente já saiu todos. A Briar, o Odin e a Alex estão todos banidos, e no Blitz eu acho que ainda só o Odin saiu, mas ainda assim a gente tem todos os heróis de Tales of Aria fora do CC, e isso é muito significativo porque são todos heróis de uma coleção antiga. Então a gente tem essa rotação, esse Fab 1.0 deixando pra trás, mas eu acho que isso tudo vai ser mantido mesmo quando todos os heróis de 1.0 já tenham saído, porque eles estão demonstrando isso através desses 15 heróis saindo por ano. A gente ter muitos heróis saindo por ano quer dizer que eles realmente vão precisar dessa questão da rotação. Aí a gente entra na questão a respeito do que tá dando toda essa conversar, que é a questão de, meu Deus, se vai ter muita rotação, eu vou perder meu deck? E isso entra em muitas perguntas e respostas aí que acabam se entrelaçando, e o problema é de que isso vai começar agora, mas o jogo ainda vai demorar para alcançar um ponto em que isso seja igual para todas as classes da conversa. Do que eu tô falando? Os mecanologistas, a gente já tinha só uma heroína, agora tem 4. Então, se a Dash antiga for banida, a gente ainda tem 3 outros heróis que a gente vai poder migrar, passar as cartas que são muito parecidas, manter os investimentos que a gente fez. Então, nesse aspecto, o mecanologista está um pouquinho mais tranquilo, no sentido de, nossa, fiz um baita investimento, vou perder tudo? Não, provavelmente não, ainda tem opções laterais, mas a gente tem classes como, por exemplo, o Runeblade, que é um pouco mais difícil essa questão, especialmente no CC, onde a gente basicamente só tem o Viserai agora e a 27, e um deles ainda é só Shadow, né? Então, se por exemplo a 27 for banida, a gente não vai conseguir passar tanta coisa dela assim pro Viserai. A gente tem
aí, por exemplo, os próprios Guardians, onde o Bravo é muito grande no CC e a gente não tem mais ulting, então banir o Bravo, o que acontece? É um herói muito competitivo, então é muito possível que ele saia em algum momento, mas a gente tem aí esses problemas que estão aparecendo na mente das pessoas, em que eu fiz um grande investimento, para onde vão essas cartas? E será que é rápido o suficiente, que vai sair heróis para suprir as classes em que podem acabar perdendo o herói do nada? Porque agora que a gente tem o Skirmish dando muito mais pontos, a gente tem outros eventos aí, o PTI dando muito mais pontos, é muito mais fácil, principalmente no Blitz, que heróis simplesmente, puff, sumiram. Herói novo até, puff, foi muito bom, uma season acabou. Então a gente tem esse problema, e ainda mais aumentado pela questão do ban semanal de Living Legend. Porque que acontece? Dependendo de qual herói você estiver, você entrar numa season agora querendo jogar com ele te exige que você esteja preparado para ter uma segunda opção. Porque é possível que você tá lá, um herói que é do meta, tal, você montou um baralho, gastou um monte de dinheiro, no meio da season esse herói foi banido, você não tem outro baralho para jogar, então você tem que ter um substituto. E quais são todas as questões envolvendo tudo isso? Essa questão de que talvez, independente do formato, você vá perder o seu baralho, não ter um substituto imediato, ou no próprio Blitz de você, e eu acho que isso é pior, né? Ou não sei se isso também é um problema, mas por ser 1000 pontos, não sei exatamente se vai acontecer tanto, mas eu vou conversar como se fosse os dois formatos a mesma coisa. Basicamente o que acontece, os heróis eles estão mais nesse risco de você perder o herói no meio da temporada, e isso quer dizer que o nosso valor monetário ali a gente talvez tenha que dobrar para poder ter 2 baralhos preparados. Para muitas pessoas, pô, eu tenho 2 baralhos competitivos, ou eu tenho um baralho quase competitivo, agora eu já deixo ele semi-preparado, se precisar até no dia do torneio eu compro as cartas que faltarem, se for o caso, mas já fico treinado. Mas tem muita gente para as quais isso não é acessível. E eu sei que tantas pessoas podem estar conversando sobre isso de um ponto de vista, nossa, tipo, pra mim é de boa, já tenho baralhos e tal. E até porque as principais pessoas que a gente ouve conversando sobre isso já são pessoas que estão no jogo há mais tempo, pessoas que estão jogando em regiões maiores e tal. E a gente não ouve tanto a voz da galera que está jogando mais afastada. E coincidentemente, essa é basicamente a galera que eu jogo, e basicamente eu também. Eu não sou você fala aí do exemplo, por exemplo. Eu ouvi até o pessoal falando no Fabcast, o Belfort comentou disso, de o cara que talvez ele, se banir o deck dele, ele não tenha dinheiro para comprar outro baralho, para preparar outro baralho. Eu seria essa pessoa, considerando que a gente não tivesse acabado de ter 3 novos mecanologistas. Aliás, mesmo tendo 3 novos, eu ainda não conseguiria 100% fazer essa transição, mas aí não é o caso, né? Eu ainda conseguiria jogar com um baralho relativamente legal, só não teria a mesma habilidade, né? Seria o jeito. Para algumas pessoas isso pode não ser o caso. Muitas vezes a pessoa que tava ali jogando competitivo e tal, tava jogando de Reiner e baniu. Mas tem a Lévia. A Lévia usa mais da metade do baralho, bem diferente do Reiner. Mas não são as cartas caras. Tudo bem, mas a gente tem lendárias importantes e partes dela que são muito caras e que não vão ser acessíveis para alguém que tava de Reiner. Então tem que ter muito um pensamento em torno disso, eu acho, por parte da LCS, que não é tão considerado. Porque nas outras regiões, a gente tem toda essa questão de lá ser mais acessível os baralhos, e aqui simplesmente não é. Então eu acho que isso inevitavelmente vai acabar afetando muita gente, vai acabar, infelizmente, eu acho que tornando o cenário competitivo um pouco mais difícil para a pessoa acessar. Eu acho que vai depender um tanto de uma questão de sorte também, porque vai ser que se a pessoa que entrou ali, o baralho que não ganhou muito, ela ganhou bem e tal, não só sorte, né, uma habilidade muito grande também, pra você, nossa, comecei a jogar com esse baralho aqui que não é muito jogado, ganhei aqui, ganhei o próximo torneio e tal, e não baniu no meio da season. Não sei se banir no meio da season vai ser algo que vai acontecer com tanta frequência, mas é possível, então talvez seja arriscado jogar com baralhos muito do meta. Isso é possivelmente também uma coisa que a LSS esteja fazendo para que a gente tenha menos baralhos do meta, porque a gente vê ocasiões em que tem tipo, torneio de 200 pessoas e mais de 90 pessoas estão com o mesmo baralho, e é uma coisa assim que eu admito que eu não acho tão legal. Eu gostaria de que eu não soubesse quais são os próximos baralhos que eu vou enfrentar, mas a depender de onde eu tô, tipo, se eu já tô nas partidas finais de um torneio, eu meio que sei quais são os baralhos que eu já vou enfrentar provavelmente. Tem muitos baralhos que a gente sabe que não vão aparecer ali, e eu não acho isso legal. Então eu gosto dessas mudanças para essa questão de aumentar
aumentar um pouco a variedade, desincentivar um pouco esse todo mundo no meta e vamos ganhar, pensar um pouco dessa maneira diferente, mas eu não gosto muito do motivo disso, tá? Do motivo que essa mudança vai acontecer, que é as pessoas com medo de perder seu investimento. Eu acho que você poderia fazer isso de outra maneira. Talvez, o meu pensamento seria que essa mudança teria que ser feita um pouco mais pra frente. Bright Lights pra mim deu certo, eu não sei qual é a opinião da LSS sobre o próprio Bright Lights, mas pra mim foi uma ótima coleção. Eu acho que é um formato que funciona. Heavy Hitters eu não sei como tá funcionando ainda, a gente não teve tanto acesso a saber quais são todas as cartas de Heavy Hitters, vai ter tudo no canal, não se preocupem, mas talvez não siga o exato formato de Bright Lights, provavelmente não vai seguir, né, porque a gente já sabe que vai ter mais de uma classe dentro da coleção. Enfim, a gente tá tendo coleções mais focadas, então eu acho que a gente poderia ter dado tempo para que mais classes que precisam desse apoio, de vamos ter mais opções, já tivessem tido esse acesso antes da gente fazer essa mudança. Pra mim, essa mudança tá cedo, mas eu entendo que potencialmente eles estejam querendo fazer essa mudança por conta do Skirmish que já tá chegando agora, que já vai fazer essa mudança, pra que já remova principalmente talvez esses heróis muito meta, como por exemplo a Kassai e a Ira, e potencialmente até a Dash, que são muito dominantes aí a depender do quão rápido os outros forem. Então, eu entendo eles colocarem agora essa mudança pra gente já ter um pouco essa limpeza do 1.0, mas eu acho que isso é danoso pra galera que tá aqui nessas outras regiões e que provavelmente vai ter, mesmo que não muita, algumas pessoas que vão acabar perdendo baralhos e não tendo pra onde correr durante esses eventos. Mas isso pode ser uma questão de especulação, pode ser que eles acabem fazendo alguma mudança para que isso não afete em meio a eventos, apesar de que essa questão só faz sentido se a gente pensar que eles querem que uma classe específica, um herói específico possa sair durante uma season, né, porque senão eles poderiam manter como estava antes. E eu entendo também que isso faz com que, pô, eu não quero começar uma season e ter um boneco muito dominante, vou ter que aguentar até o final da season para poder, até a próxima, né, para poder jogar com outros heróis e não enfrentar aquele muito dominante. Isso faz sentido, mas a gente tem muitos prós e contras. Minha posição é provavelmente que eu preferiria realmente que tivesse tido esse esperar, sabe? Sair mais 2, 3 coleções, principalmente para as classes mais ameaçadas com isso, que são, por exemplo, a Dromai. Como eu vi a Paloma não muito feliz com todas essas questões, já que a Dromai você não vai ter para onde enfiar aqueles monte de dragão. Essa questão do talento afetou muito essa questão da Dromai, né? Porque como é que vai fazer outro negócio dracônico e tal, outro ilusionista dracônico, vai ser a Dromai de novo, já vai sair igual. Então isso é uma coisa que vai afetar muito quando se a Dromai acabar saindo, e ela provavelmente vai. A gente vai ter esse mesmo problema com a Prisma. E provavelmente a questão dos Warriors também vão ser afetados, porque o baralho do Bolt é praticamente um baralho 100% diferente da Doint, que é 100%, 90% diferente da Kassai. Então tem muitas pessoas que podem ser afetadas aí. Eu não sei exatamente como é que tá a visão para todos. Eu esperaria, mas eu entendo que talvez não seja o foco deles, e também que eles têm que dar uma certa atenção a mais para os públicos competitivos maiores que, querendo ou não, estão também nos locais onde o poder aquisitivo é maior. É muita decisão que eu entendo, tem algumas coisas ali que, como eu comentei com vocês, não sei se fazem muito sentido pra mim, mas no geral, essa é a minha opinião, é isso que eu penso. Eu acho que eu talvez tenha sido meio confuso e até repetido muitas coisas falando aqui, mas muito obrigado se você acompanhou até esse ponto. Eu espero que você tenha gostado do que você ouviu hoje e que você não esteja muito triste com todas essas questões. Se você estiver feliz, muito bom, mas eu quero saber honestamente a opinião de vocês. Eu sei que a minha opinião muitas vezes é uma opinião bem leiga, então eu gosto que tenha sempre a pessoa experiente, mágica, que vem aqui nos comentários para conversar com a gente sobre essas coisas, tá? Então, por favor, se você é uma pessoa super experiente, que tem opiniões muito mais formadas, e se você viu que eu falei alguma coisa errada, gente, por favor, taca tudo isso nos comentários, não tem nada de errado em me corrigir. Eu quero ser corrigido e eu quero que vocês deem a opinião, principalmente se ela for contrária ou se ela for parte concorda, parte discorda. Deixem aí tudo que vocês pensam. Talvez eu tenha esquecido de comentar algumas coisas, e se eu tiver esquecido algo muito grande, eu faço outros vídeos para comentar. Para antes disso, peço mais uma vez que você deixe aquela inscrição aqui no canal, que você deixe uma maravilhosa curtida e, é claro, um comentário aí comentando absolutamente qualquer coisa, se você já nem deixou, né, baseado no que eu acabei de falar. Também confira o nosso projeto de RPG, o Sônia do Jardim da Noite, que tem aí uma temporada completa aqui no YouTube, tem podcast resumindo os primeiros episódios para você passar daquela parte em que os jogadores ainda estão se acostumando e tal.
tem trilha sonora original, tem tudo aí. E, claro, por último, e talvez até o mais importante, é o nosso Apoia-se. Gente, com o Apoia-se você ajuda esse canal realmente a ficar naquele nível de qualidade lá em cima. Então, por favor, ajudem a gente, mesmo que você só tenha R$1 para apoiar lá por mês, entra lá que a partir de R$1 tem apoio e a gente tem recompensa para todo mundo, diferentes níveis de recompensa. Então, por favor, continue, não, contribua. E confira, né? Às vezes se você não pode contribuir, só de você estar aqui você já ajuda muito. Dito isso, muito obrigado a todos os apoiadores que estão com a gente. Essas pessoas que estão aqui logo abaixo de mim são pessoas maravilhosas que eu fico muito feliz de ter aqui conosco e que eu adoro conversar com eles. Eles têm ótimas opiniões e são ótimos jogadores também, né? A gente vê aí muita alegria vindo deles. Então, muito obrigado apoiadores e muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. Se você quer assistir mais Salão de Bronze, tem logo aqui pra você. E aqui do outro lado a gente tem o nosso canal e o canal do Salão, tudo bonitinho. Então, gente, vou me despedindo, um enorme coraçãozinho com beijo e tchau!